Você já observou que muitos crimes não chegam a ser consumados por circunstâncias alheias à vontade do agente? Eu sou o professor Vicente Maggio e no vídeo de hoje vamos explorar esse tema que é essencial no estudo do direito penal, o crime tentado. Vou explicar o conceito, os requisitos e como ele se diferencia do crime consumado, destacando sua relevância prática e acadêmica. Então, se você deseja dominar esse tema de uma vez por todas, não saia daí e aproveite agora para curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a levar o conhecimento jurídico ainda mais longe. Introdução. O iter criminis, que são as etapas, fases ou itinerário do crime, é o conjunto de fases em que o sujeito ativo percorre até chegar à consumação do crime. E são elas: A. Cogitação, que é a idealização ou premeditação do crime, que não é punida porque é uma simples ideia que repousa na mente do agente. B. Preparação. São as atividades necessárias à execução do crime, que somente serão punidas por eventuais atividades ilegais, mas não pelo crime que pretende cometer. C. Atos de execução. Constituem um ataque ao bem jurídico e não deixam dúvidas sobre a intenção do agente. E D. Consumação, que é a produção do resultado previsto no tipo penal, como, por exemplo, a morte da vítima no crime de homicídio. No direito penal, o crime tentado ou tentativa está previsto no artigo 14, inciso 2 do Código Penal brasileiro. De acordo com o referido dispositivo legal, ocorre a tentativa quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos destacar três elementos essenciais para configurá-lo. 1. Início da execução. O agente deve ultrapassar a fase de cogitação e preparação, entrando na fase executória do crime. 2. Interrupção por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso significa que, mesmo que ele pretenda completar a execução do crime, algo externo o impede de atingir o resultado. 3. Possibilidade de consumação. O resultado deve ser objetivamente possível, ou seja, se for absolutamente impossível desde o início, configurará crime impossível, artigo 17 do Código Penal, e não tentativa. Exemplo clássico. Vamos pensar no sujeito que dispara contra a vítima com a intenção de matá-la, mas erra o alvo. Neste caso, a conduta caracteriza tentativa de homicídio, pois houve início de execução, mas a consumação foi impedida por fatores externos, o erro no disparo, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade. Redução de pena. Salvo disposição em contrário, a pena do crime tentado é a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Código Penal, artigo 14, inciso 2, parágrafo único. A diminuição depende da gravidade da tentativa, ou seja, quanto mais o sujeito se aproxima da consumação, menos deve ser a diminuição de pena, 1/3. E quanto menos ele se aproxima, maior deve ser a diminuição, 2/3. Distinção entre tentativa imperfeita e tentativa perfeita. 1. Tentativa imperfeita. Os atos de execução são incompletos, mas pode caracterizar desistência voluntária se o agente desistir voluntariamente de prosseguir na execução, e por isso o crime não se consuma, e desta forma não responde pela tentativa, mas tão somente pelos atos praticados. Código Penal, artigo 15. 2. Na tentativa perfeita ou crime falho, os atos de execução são completos, mas pode ocorrer o arrependimento eficaz se o agente impedir voluntariamente a consumação do crime e, desta forma, não responde pela tentativa, mas tão somente pelos atos já praticados. Código Penal,
artigo 15. Crimes que não admitem a tentativa. Existem infrações penais que não admitem a tentativa, como, por exemplo, os crimes culposos, os préter-dolosos, as contravenções penais, os crimes omissivos próprios, quando o sujeito deixa de fazer o que a lei manda ou faz e não há crime, os crimes unissubsistentes, que se realizam com um único ato, os crimes que a lei pune somente quando ocorre o resultado, como na participação de suicídio, etc. Crimes que punem a tentativa como crime consumado. Existem crimes que se consumam com a simples tentativa. Exemplo: evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Código Penal, artigo 352. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Código Penal, artigo 359-L. Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legalmente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Código Penal, artigo 359-M. Conclusão: a análise do crime tentado é fundamental, permite entender nuances da culpabilidade e os limites da punição penal. Pensem nisso em suas pesquisas e reflexões. Se tiverem dúvidas ou quiserem discutir casos práticos, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.